Bom, então essa aula vai ser gravada, tá? Assim como todas as outras. Depois vocês estão acessando essas aulas lá no Drive para poder rever alguma coisa assim ou não? Sim? Bacana. Em média, quantos alunos estão acompanhando as aulas atualmente? Vocês sabem dizer? Trinta em média, professor. Oi? 30 em média. Ah, tá. Beleza. Tem um pessoal chegando aí. Letícia, Vitória. Uhum, bacana. Tomara que esse pessoal persista, né? Fique até o final, até a época dos vestibulares, pelo menos, né? Larissa. Entrei com a conta do meu namorado sem querer, professor. Já volto. Não, pode ser, sem problema. Sabrina, Bianca, Laisa, Bianca Sola, Laura minha vizinha, a moça do Tortorelli. 12 pessoas. Esperar mais um pouquinho, né? E aí, várias pessoas. Emily. E aí, em relação aos acontecimentos do país, vocês estão acompanhando a CPI? Estão acompanhando os acontecimentos internacionais? A eleição do. Sinceramente, professor, antes eu acompanhava, Ah, mas isso tinha, não sei, tava me gerando uma ansiedade tão grande, eu tava ficando muito nervosa, eu tava tipo, meu Deus. aham, Aí, enfim, o meu pai é jornalista, aham, então eu parei assim de ver jornal, esse tipo de coisa, e por ele sim, ser jornalista, eu sei que se tiver alguma notícia assim super bombástica, ele vai falar pra gente e de algum modo vai chegar até mim. Então, achei bem melhor aham, ler notícias boas que aquecem o coração que ficar vendo coisas assim que acabam afetando o meu psicológico. entendo. Em nível internacional, uma notícia importante, assim, que tem muitas repercussões, foi a eleição do novo primeiro-ministro lá em Israel, né? O Netanyahu saiu, né? E entrou um cara assim que, inclusive, ele é mais radical do que o Netanyahu. Isso que é impressionante. Mas ao mesmo tempo ele fez umas alianças assim com o pessoal que tem uma visão muito mais esclarecida. Fizeram uma coalizão assim muito estranha lá em Israel. E isso tem muitas consequências, né? Pelo histórico, pela histórica aproximação que existe entre Israel e Estados Unidos, né? Então tem repercussões no mundo todo isso. Larissa, e aí Larissa, beleza? Maria Vitória. Uma notícia que eu vi que eu gostei bastante foi que Israel proibiu, eu acho que era a venda de produtos com origem animal, alguma coisa assim, se eu não me engano. É? Ah, Deixa eu ver se eu acho a notícia para mandar aqui. aham. Bom, acho que já podemos começar, né? Então, assim, antes de mais nada, gostaria de falar assim que semana passada eu fiquei muito insatisfeito assim com a minha aula, porque teve muitos problemas, né? Já teve problema logo de início no acesso, depois caiu a conexão, né? E foi uma aula assim que fiz muita leitura. Eu achei que foi uma aula assim muito cansativa. Eu vou ver os slides, na verdade, ô Adriane, eu não postei o da semana passada ainda, tá meio corrido lá na escola, sabe? Mas eu vou ver sim. Deixa eu ver o que a Stephanie mandou aqui.
Ah, eu vou ler depois com mais calma. Proibir o comércio de peles de animais, né? É que você citou a alimentação, né, Vitória? A gente sabe que eles têm toda uma preocupação, né? A alimentação deles chama kosher, parece, né? Eles têm toda uma preocupação de ser uma alimentação bem processada e tal. E existem alguns tabus, né? Eles não comem carne de porco, nada que seja derivado de porco, né? Por uma questão religiosa e tal, cultural. São uns caras bem interessantes, né? Bom, será que chega mais gente ou não? Acho que não, né? Bom, então, como eu estava falando, assim, a aula da semana passada eu fiquei muito insatisfeito, eu fiquei me cobrando muito, né, no sentido de dar uma aula melhor, mais interessante, mais cativante, né, porque o conteúdo em si, vocês têm em qualquer lugar, né, a gente sabe disso. Então, o grande desafio de quem se propõe a lecionar é conseguir mobilizar a atenção das pessoas de uma forma dinâmica e falar coisas que sejam relevantes, né, que ajudem na formação das pessoas. Eu acho que passa por aí, né. Então, nesse sentido, acho que a aula da semana passada eu fiquei me sentindo péssimo essa semana inteira, eu fiquei me cobrando. Eu espero poder construir aulas melhores a partir dessa, né? Mas, assim, uma coisa que é fundamental na aula da semana passada, e eu sempre falo isso na sala de aula para os alunos, é a ideia de que a sociologia, ela tem uma função, ela tem uma relevância, que é justamente oferecer teorias, né, para as pessoas discutirem as contradições sociais, porque a gente vive na sociedade e todos temos opiniões, né? Então, para você não ficar no achismo, lá, pensando em termos de vestibulares, ou em termos de argumentação enquanto cidadão, a ideia é de que a sociologia, ela é relevante se ela conseguir despertar nos estudantes essa atenção, a ideia de que dá para discutir todas as contradições sociais, mas a partir de teorias, de discussões teóricas fundamentadas, né? Deixando um pouco de lado o senso comum, né? Ou então esse achismo. Porque é aquilo que eu falei, essa coisa de ficar indignado é muito fácil, né? O Brasil é um país onde você encontra frequentemente motivos para muita indignação, né? Nesse meio tempo, da semana passada para cá, mais pessoas morreram lá no Rio de Janeiro. Vocês viram uma moça lá, grávida, né? Que foi atingida por uma operação policial totalmente desqualificada, despropositada, né? Então, você acha N motivos para ficar indignado, no Brasil e no mundo, né? E como que você faz para tornar essa indignação uma coisa interessante do ponto de vista assim, da construção do pensamento? É tentar entender essa realidade a partir de teorias. Então, eu sempre penso assim, será que é relevante ainda eu tentar ser professor de sociologia? E eu fico pensando assim, acho que enquanto eu conseguir mostrar para os estudantes essas possibilidades teóricas para tentar entender essas contradições, vale a pena ser professor, sabe? Então, eu me cobro muito nesse sentido. Então, assim, eu acho que o principal da aula da semana passada foi essa ideia, né? A gente discutiu, assim, as diferentes formas de construção de conhecimento, né? E para a sociologia, conhecimento tem a ver com essa busca do ser humano de entender a exterioridade, né? A realidade concreta, a partir dos seus valores, a partir da sua vivência. Então, nesse choque, nessa relação entre o externo e o interno, se produz o conhecimento, tá? Diferente dos animais, a gente não se contenta em viver no mundo, né? A gente tenta entender, tenta construir explicações para esse mundo, né? Então, nesse sentido, existem 4 formas básicas de conhecimento que a gente falou: conhecimento religioso, que é baseado na fé, na ideia de símbolos, na ideia de livros sagrados, né? E ele é marcado pela ideia de certas verdades que não podem ser questionadas. Tudo bem? A gente viu também o conhecimento filosófico, que não usa a fé para entender nada, e sim o uso da razão, né? E lembrando que a filosofia, ela funciona sempre a partir de grandes divagações, grandes ideias, grandes abstrações, né? Ela nunca localiza um homem específico num tempo histórico específico. A gente viu o conhecimento do senso comum, que é um conhecimento baseado no dia a dia, né, naquela vivência prática das pessoas. Então, é um conhecimento que ele surge a partir da experiência própria, né, mas de acordo com a sociologia, é um tipo de conhecimento que deve ser respeitado, mas ele tem muitas insuficiências. Por quê? Porque ele é marcado justamente por tudo aquilo que não... Ele é marcado pela falta de tudo aquilo que tem na ciência, que é a ideia de um método, uma investigação aprofundada, a possibilidade de uma crítica, né,
a ideia de que pode ser superado, pode ser questionado, né? Então, nesse sentido, supostamente, e a gente conversou sobre isso, né, existe uma certa arrogância do conhecimento científico em se achar a melhor forma de conhecimento, né? Eu acho que, na medida que a gente vai vivendo, a gente vai relativizando isso. Existem outras formas de conhecimento, como foi falado, né? As artes, por exemplo, mas são todas formas de conhecimento válidas, né? Para os propósitos dos vestibulares, o que interessa é o conhecimento científico, então é disso que a gente está conversando, tá? Então, assim, recuperando rapidamente o que foi falado na semana passada, eu acho que é importante é isso. A gente falou também que existem diferentes correntes hoje em dia que defendem essa proeminência da ciência em relação às outras formas de saber, né? E reafirmando essa ideia de que, de fato, é um conhecimento superior aos demais, portanto, é o único válido. E tem pensadores que falam que não, né? Justamente nessa linha de criticar essa suposta arrogância da ciência, falar assim, não, você pode, de alguma forma, fazer composições entre conhecimento popular e conhecimento científico. Inclusive, se você fizer isso, ambas as formas de conhecimento, né, essas duas áreas tão distintas do conhecimento, elas saem beneficiadas, porque o conhecimento científico se torna menos hermético, lembra que a gente falou essa palavra hermético, ou seja, menos difícil de ser entendido, menos rebuscado, mais popular, né? E o conhecimento do senso comum, por sua vez, ele pode se tornar uma coisa assim um pouco mais dentro da realidade, né? Questionando os próprios preconceitos que ele vai transmitindo entre as gerações. Então, em linhas gerais, foi isso que foi falado na aula passada. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação a isso? Ou está tranquilo? Podemos seguir? Sim? Tudo bem? Bom, então a aula dessa semana a gente vai continuar falando de alguma forma ainda, vai estar se relacionado ao que a gente falou até agora, que tem a ver com aquele contexto do surgimento da sociologia, né? Então a gente falou que a sociologia surgiu no século XIX com uma função instrumental, na verdade, para tentar entender aquelas novas configurações sociais, explicar aquilo e propor alternativas de forma assim, de forma bem instrumental mesmo, tá? Não entrando em contradições sociais, mas sim usando a sociologia para resolver aqueles problemas decorrentes da Revolução Industrial, né? A gente falou que ela surge num contexto de absoluta crença no poder científico, né? Portanto, ela é filha do iluminismo, né, que surge lá no século XVIII, e ela é filha mais próxima ainda do positivismo, que é uma corrente científica que acreditava muito nessa ideia de progresso, né? Então, do ponto de vista histórico, o primeiro sociólogo, assim, que é considerado o primeiro sociólogo, o pai da sociologia, seria o Augusto Comte, né? E por que esses caras fazem isso? Por que eles criam essa disciplina? Filósofos criando uma disciplina sociológica, justamente porque todos eles, o Durkheim, o próprio Comte, e todos os que vêm depois, eles criticavam justamente esse idealismo da filosofia, essa falta de capacidade da filosofia de explicar os fenômenos de forma mais prática, de forma mais pontual, do ponto de vista do recorte de grupos e do ponto de vista do recorte histórico, tá? Então, a sociologia surgiu com uma característica prática, tá? E dentro da lógica do positivismo. Como a gente falou, o primeiro teórico, assim, que propôs métodos especificamente sociológicos é justamente o Durkheim. Só que a gente sabe que junto com ele existia um cara chamado Max Weber e um outro cara chamado Karl Marx. Então, eles são considerados os três principais teóricos da sociologia, são os clássicos da sociologia. E todos os que vieram depois beberam nessas fontes teóricas, tá? Ou fizeram composições, misturaram, né? Então, existe um sociólogo contemporâneo inglês chamado Anthony Giddens, por exemplo, que ele é caracterizado justamente por fazer uso de todas essas vertentes, né? Do funcionalismo, do Durkheim, da sociologia compreensiva do Max Weber e do materialismo histórico do Marx, tá? E vários outros autores fazem isso, tá? Então, a aula de hoje, a gente vai continuar falando disso, e aí a gente começa já a partir para tentar analisar situações concretas, a partir desses três referenciais teóricos, tudo bem? Então, vou tentar dividir a tela aqui, vamos ver se dá certo. Vou apresentar. Se não estiver dando certo, por favor, me avisem, tá?
Vocês estão conseguindo ver aí? Tudo certo. Só ia Tá? perguntar se tem como o professor colocar a apresentação em tela cheia. Ah, tela cheia. Como que seria, como que eu poderia fazer isso? Você sabe me informar? Deixa eu voltar aqui. Tela cheia Eu acho que seria ali em apresentação a de slide. apresentação de slides, né? Está no 75%, vou pôr no 100%. Será que melhora? Vamos ver. Tá, dá para enxergar melhor, sim. Deu para melhorar aí? Tá? Então, essa é a terceira aula, né? A terceira semana. E então, a gente vai estar fazendo referência aos 3 principais métodos de análise sociológica, tá? Então, bom, o primeiro, como a gente falou, né, do ponto de vista histórico, o primeiro teórico a surgir realmente para propor a especificidade da sociologia é justamente o Durkheim, né? E o método dele tem esse nome, funcionalismo ou método comparativo, tá? Então, como eu falei na semana passada, qual era o ramo das ciências que estavam mais desenvolvidos lá no século XIX? Eram justamente as ciências naturais, tá? Então, o Durkheim, ele tomou de empréstimo procedimentos utilizados em biologia, nas ciências naturais, para analisar a sociedade, tá? Então, baseia-se na adaptação de procedimentos utilizados nas ciências naturais. O que o Durkheim busca? Ele busca sempre leis e regularidades, que lhe permitam elaborar grandes generalizações, e olha que interessante, e essas generalizações e teorias deveriam ser imparciais, tá? Então, a gente vai ver, quando a gente vê o Marx, por exemplo, a gente vai ver que contraste absurdo que existe entre o Durkheim e o Marx, tá? Então, ele tinha essa pretensão, e hoje a gente sabe que isso é impossível. Não existe neutralidade na ciência, né? Não existe neutralidade em campo algum do conhecimento ou da vivência humana, né? Não existe jornalismo independente, né, imparcial, não existe teorias nenhuma que sejam imparciais, não existe arte imparcial, né? Então, a ideia de que o ser humano, ele coloca a sua subjetividade nas suas ações. Então, essa pretensão de fazer uma ciência imparcial, a gente sabe que hoje em dia isso é impossível, tá? Durkheim, segundo ele achava que a legitimidade da sociologia ia surgir na medida em que ela estabelecesse claramente o seu objeto, tá? E no caso da sociologia do Durkheim, esse objeto seriam os fatos sociais. Então, seriam os dados da realidade, tá? Que, por sua vez, independeriam dos indivíduos. Então, eram fenômenos coletivos sempre. Ele não estava interessado em entender contradições ou não estava interessado em entender interesses de certos grupos. Tudo bem? Seguindo, o funcionalismo, ele buscava sempre regularidades, e essa, por isso que ganhou uma característica, assim, de ser uma teoria ligada à ideia de, alguma ideia, assim, ligada a um pensamento conservador, porque ela está sempre buscando entender o bom funcionamento das instituições, né? Então, por exemplo, ele fazia, já comentei isso com vocês, ele fazia comparação da sociedade a um corpo humano, e os membros desse corpo humano seriam as instituições. Então, seriam os partidos políticos, a família, né, a igreja, tá? Então, para ele interessava o bom funcionamento da sociedade, tá? Então, a partir desses pressupostos, Durkheim considerava que as sociedades industriais europeias, olha como que rolava um preconceito, né? Mostra, assim, esse pensamento evolucionista que era muito presente naquele período, né? O próprio Comte já tinha falado isso. O Comte falava que todas as sociedades humanas passavam por 3 estágios, né? Seria selvageria, barbárie e civilização. Então, eles, enquanto europeus, eles pensavam que a Europa tinha chegado, né, tinha atingido o máximo da civilização humana, através do modo de produção capitalista, né, através da Revolução Industrial, tá? Então, a partir desses Prof, pressupostos... Oi. desculpa te interromper, mas aqui no chat, Ah, a Larissa pediu para autorizar a entrada de uma aluna na aula, e o aham. João falou que para aumentar a tela tem que ir em apresentação de slides. Uhum. Deixa eu me localizar aqui. Deixa eu só permitir aqui a Sara. Tudo bem? Mais alguém tem para entrar ou não? Deu aí? Sim. A apresentação de slides tem que aumentar um pouco mais, é isso? Deixa eu ver aqui. Isso ali, quando você abre no PowerPoint, tem Aham, apresentação de slides, aí tem que apertar sim, ali. beleza.
Deixa eu ver. Foi? Eu acho que ali em cima, bem em cima, tem página inicial, inserir, design, transições, animações. Tá, apresentação de slides. Faz muito tempo que eu não mexo com essa coisa de PowerPoint. O que eu tenho que fazer aqui? Você saberia dizer? Porque tem... Eu acho que vai ali do slide atual. Só clicar aqui? Do slide atual. Isso. Ficou assim. Ué. Tudo bem? Mas vocês estão conseguindo... Gente, alguém... esse negócio de tecnologia, para mim, é um mistério, viu? É Mas vocês para estão... todo mundo, vivendo e aprendendo. Sim. Mas vocês estão conseguindo ver alguma coisa aí ou não? Dá para ver Funcionando? sim, aham. Tá? Bom, então vou tentar continuar, tá? Então, para finalizar essa parte do Durkheim, tá? A partir desse pressuposto, Durkheim considerava que as sociedades industriais europeias eram mais complexas e desenvolvidas que as sociedades tribais americanas e africanas, tá? Então, assim, essas são as ideias fundamentais aí relacionadas ao método funcionalista, tá? Vocês já tinham referência disso já, né? Pelo que eu percebi, assim, pelas colocações de vocês, eu acho que vocês já tinham uma noção, né? Então, vocês acham que dá para continuar? Tá tranquilo em relação a isso? Sim? Tá? Bem de boa. Beleza, então continuando, tá? Falar um pouco agora do Max Weber e do método compreensivo, tá? Assim, Max Weber, quando você... É muito interessante, eu vou fazer dar um depoimento pessoal, assim, quando eu fiz Ciências Sociais, eu fui apresentado a Durkheim, nossa, eu achei o Durkheim genial, assim, sabe? Eu falei, nossa, que cara inteligente, assim, eu falo, puta, é isso, o cara explica o mundo, é isso. E aí depois me apresentaram o Max Weber na sequência, e aí você percebe, você fala assim, e aí você ia mudando, aí depois você aprende sobre o Karl Marx, você fala, meu, né, qual que é o cara certo que eu tenho que seguir, né? Qual que é o cara que fala a verdade? E aí, com o tempo, você vai entendendo que todos eles falam a verdade. Por quê? É dentro do pressuposto metodológico que ele utiliza. Né? Então, dentro da perspectiva funcionalista, dentro daquilo que se pretende fazer, o Durkheim, ele fez muito bem. Dentro do que o Max Weber se propunha a fazer em termos de análise da sociedade, a partir do método que ele usa, ele fazia muito bem, assim como Marx, tá? Então, assim, é por isso que a gente tem que sempre, eu não caio mais nesses maniqueísmos de achar assim, ó, só o Marx está certo. Não é verdade, né? O Durkheim foi genial, o Max Weber foi genial, tá? Então, assim, acho que é uma boa, não é uma dica, né? Não pretendo dar dica para ninguém, mas é uma percepção que eu tive, assim, ao longo da vida, tá? Então, falar um pouquinho aí do método do Max Weber. Seguindo, tá? Método compreensivo, tá? Então, Max Weber é um sociólogo alemão, um cara muito importante, tá? Ele propunha métodos e ele propunha, assim, perspectivas teóricas que foram absolutamente geniais, tá? Infelizmente, no Brasil, a gente tem esse ranço de achar que o Weber era, por exemplo, uma espécie de Marx da burguesia, né? De alguma forma desprezar a produção teórica do cara, mas o cara foi genial. Inclusive, ele era tão ou mais ilustrado que o Karl Marx. Ele é considerado, assim, não sei se vocês sabem, mas ele participou na Primeira Guerra, ele participou do governo alemão, junto dos políticos alemães que se renderam na Primeira Guerra e negociaram lá o Tratado de Paz, né? Então, ele era um intelectual que estava por trás dessa tentativa de cessar a guerra, sabe? Então, assim, era um cara, assim, muito importante. E ele é importante nas ciências sociais, mas principalmente na ciência política. Então, por exemplo, aquela ideia de que a definição de Estado, geralmente em sociologia, é a do Max Weber, né? Para ele, o Estado é aquela instituição que exerce o monopólio do uso exclusivo da força, né? Então, essa é uma definição do Max Weber. Ele é muito importante na área de ciência política, tá? Em sociologia, aqui no Brasil, a gente tem essa tradição, né, devido aos partidos de esquerda, aos embates políticos que ocorreram aqui ao longo da história, a gente tem uma tradição de valorizar muito o pensamento do Marx, né? Mas isso não acontece sempre, existem autores que fogem um pouco dessa regra,
tá? Bom, então, vamos lá, método compreensivo. Surgiu na Alemanha através de Max Weber, então ele já surge criticando a metodologia usada pelo Durkheim, né? Por quê? Para ele, os fenômenos sociais exigem um método próprio, então ele já criticava essa ideia do Durkheim de utilizar métodos utilizados nas ciências naturais. Ele fala, o fenômeno social, ele é único, então você precisa de um método específico para entender as relações humanas. E ele tem uma levada, assim, que vai um pouco na área da psicologia, ou na psicologia social, porque ele está tentando sempre entender as motivações dos indivíduos, né? Quais são as intenções e quais são as motivações dos indivíduos. Por que os indivíduos agem do jeito que agem? Então, é um tipo de teoria muito sutil, assim, na minha opinião, né? Então, ele se aproxima muito da fenomenologia, ele se aproxima muito da psicologia social, tá? Então, surgiu na Alemanha, através de Max Weber. Para ele, os fenômenos sociais exigem um método próprio, baseado no sentido e nas intenções que os indivíduos dão às suas ações. Weber era contrário a grandes generalizações, tá? Isso é uma coisa importante também, por isso que, por exemplo, ele criticava o materialismo histórico do Marx, tá? Eles eram contemporâneos, inclusive. O Marx morreu em 1918, o Weber morreu em 1920, tá? Ele propunha a utilização de um tipo ideal, então ele falava assim, o que seria esse tipo ideal? Ele fala assim, o capitalismo puro não existe, o proletariado puro não existe, você cria tipos ideais para explicar, então são categorias, né, são generalizações, assim, acentuadas e abstratas, que não existem na realidade, né, então ele fala que o capitalismo, por exemplo, você só consegue entender ele enquanto tipo ideal, uma espécie de modelo geral, tá, mas aí, na hora de analisar realidades específicas, você tem que levar em conta as nuances, aonde aquele método está sendo aplicado, tá? Então, essa é a ideia de tipo ideal. Propôs a utilização de tipo ideal, um modelo conceitual e acentuado e abstrato daquilo que se observa na realidade, tá? Weber afirma que isso é uma coisa fundamental em Weber, é uma discussão linda de se fazer, sabe? Ele fala, e é uma formação muito interessante para a época, né? Porque a sociologia estava começando. Ele fala que, ao escolher um objeto de pesquisa, ou um aspecto da realidade, o sociólogo age de acordo com seus valores, né? E ele fala isso num tom crítico, porque ele fala assim, trazendo para os dias de hoje, né? Por que as mulheres se interessam pelo movimento feminista, ou pelas teorizações ligadas às relações de gênero? Porque elas usam a experiência delas de mulheres, de pessoas historicamente que foram colocadas num segundo patamar nas sociedades, né? Então, quando você escolhe um objeto para você estudar, você, na verdade, você está tentando, de alguma forma, resolver questões que são suas, questões que são pessoais. Vocês podem perceber isso, né? E isso leva a certas radicalizações, na minha opinião. Não sei se vocês percebem, né? O pessoal ligado ao movimento negro, por exemplo, quando eles escolhem aspectos da realidade, vocês podem ver, sempre aspectos ligados, assim, à exclusão, à violência, ao preconceito. Por quê? Porque eles têm, ao longo da vida deles, marcas muito profundas dessa exclusão, desse preconceito, dessa violência, né, desse racismo estrutural que existe no Brasil. Então, o próprio Weber já mostrou isso lá no começo, né, da sociologia, que existe sempre essa tendência a você escolher aspectos da realidade que te incomodam, né, e ele criticava isso que é interessante. E aí, de novo, né, ele vai ser criticado, porque ele vai falar, assim como o Durkheim, né, a ideia da neutralidade científica, é impossível isso, né, mas o Weber, ele fazia esse tipo de distinção. Então, ele tem um livro importante, chamado Ciência e Política, Duas Vocações, que, na verdade, são duas palestras que ele fez, né, lá na Alemanha, eu acredito, onde ele fala que se você quer ser cientista, você tem que se basear por essa ideia de neutralidade axiológica, você não pode tentar atuar como um político, como um revolucionário, né? Então, assim, o que ele está fazendo? Ele está criticando, por exemplo, esse ativismo do Marx, por exemplo, né? Por isso que Max Weber e Karl Marx, assim, eles são muito diferentes, né? E muitas vezes o pessoal da esquerda chama o Max Weber de o Marx da burguesia, tá? Então, essa é uma ideia importante. Então, Weber afirma que ao escolher um objeto de pesquisa, em um aspecto da realidade, o sociólogo age de acordo com seus valores, ou seja, com as suas dores, né, com aquilo que o incomoda, né, com aquilo que pega na vida dessa pessoa, né.
Nesse sentido, ele defende a manutenção de uma posição de distanciamento. E isso, em sociologia, ou em filosofia até, né, tem o nome de neutralidade axiológica, ou seja, você tentar fazer uma ciência se despindo dos seus valores. E é impossível, como a gente sabe hoje em dia, né? Finalmente, afirma que o objeto não é uma coisa, como pretendia o Durkheim, né? Ele é marcado por representações, né, por sentidos que os indivíduos atribuem a esses aspectos, né, a essa realidade. Então, finalmente, afirma que o objeto não é uma coisa, independente do olhar do cientista, como proposto por Durkheim. Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar aí? Sim? Bem de boa, como diz o pessoal aí, ou não? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilos? Sim? Bom, e aí depois vem o materialismo histórico do Marx, né, porque, assim, no Brasil, não sei se vocês percebem, né, no Brasil e na América Latina, de uma forma geral, e nos países africanos, né, todos esses países que são atrasados do ponto de vista da Revolução Industrial, né, que são países marcados, assim, por muita iniquidade social, muita desigualdade, né, o materialismo histórico, ele é muito presente e ele é muito representativo ainda, ele consegue explicar muitas coisas, né? Assim, a crítica que eu faria ao extensivo uso das teorias do Marx, né, do materialismo histórico, é a gente tirar de contexto, né, tentar aplicar as teorias do Marx, que ele criou lá no século XIX, para tentar analisar a Revolução Industrial, e trazer isso para a atualidade, como se não tivesse havido, por exemplo, o movimento operário, se os operários não... E justamente teve porque foram baseados nas ideias do Marx, inclusive, né? Nas críticas que o Marx fazia. Mas como se não tivesse havido um movimento operário que tivesse conseguido uma série de direitos, né? E que, por sinal, hoje em dia estão sendo todos desmontados, né? Todos negados com essas reformas trabalhistas. E se não tivesse havido também uma coisa chamada estado de bem-estar social, né? O welfare state, lá na Europa, né? E no Brasil, assim, de alguma forma, assim, bem claudicante, ele tenta aparecer também, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente perceber que o pensamento do Marx, ele é muito poderoso para entender aquele contexto da Revolução Industrial. E de lá para cá, você tem que fazer certas atualizações, né? Você tem que estar atento a certas insuficiências, né? Por exemplo, existe um intelectual italiano, né, o Gramsci, ele fez, assim, grandes avanços nas teorias do Marx, justamente porque o Gramsci e vários outros autores do período achavam que o Marx era extremamente economicista, né, ele só explicava o mundo a partir do econômico, das relações materiais, e a realidade, ela é muito mais ampla, ela é muito mais cheia de sutilezas, né. Então, por exemplo, acusações que se fazem na teoria do Marx, né, ele desprezou o campesinato, por exemplo, né, ele não considerava que fosse uma categoria importante, e a gente sabe que no Brasil o campesinato é muito importante, né? Então, assim, tem insuficiências? Tem, mas não por culpa do Marx em si, e sim daquelas pessoas que ainda continuam utilizando a teoria dele como se ele tivesse escrito isso semana passada, ou mês passado, e não, ele escreveu isso lá no século XIX, ele não chegou a vivenciar, por exemplo, o movimento operário, as conquistas do movimento operário, né? Ele não chegou a ver, por exemplo, os partidos comunistas. Aliás, vocês sabem, né? Ele nunca falou em partido comunista, né? Essa história dos bolcheviques tem a ver com o Lenin, né? O Lenin, ele utilizou as teorias do Marx na economia, na filosofia, na sociologia, e aplicou isso. Para o Marx, por exemplo, a revolução proletária, ela deveria acontecer na Inglaterra, num país desenvolvido, que já tivesse passado pelo processo de industrialização, e não no país feudal, como era a Rússia, né, a ex-União Soviética, né. O Marx jamais falou num partido político que se colocaria, assim, na proa do movimento, conduzindo os trabalhadores para um futuro melhor, né, em direção de uma sociedade comunista. Isso daí o Marx não fez. E você vê muitas pessoas hoje em dia de partidos de esquerda no Brasil, principalmente extrema esquerda, adorando o Marx, de um jeito, assim, quase que religioso, e eu acho isso complicado, porque você não pode tirar as teorias do cara do contexto histórico em que ela surgiu, você precisa atualizar essas teorias, né? É lógico que no Brasil é muito fácil você usar materialismo histórico, porque o capitalismo no Brasil, ele é boçal, né? Ele é violento demais, né? Mas e nos países desenvolvidos? O capitalismo é tudo isso? Não é. Né, nos países desenvolvidos, as pessoas conseguem ter melhores condições de vida, ter uma vida decente, né? O problema do Brasil é o atraso, né?
E, inclusive, nessa semana aqui foi muito interessante, lá na aula do Centro de Mídias, a gente está vendo os modelos de produção, né, os diferentes modelos de produção capitalista, né, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, né, e aí tem uma hora lá que as professoras abrem para participações pelo chat, né, aí teve um professor que escreveu lá aquela frase maravilhosa, quer dizer, maravilhosa não, mas é um grande desafio, né, uma grande, não sei, uma grande provocação ao marxismo, né, aquela ideia de mais Mises e menos Marx. Vocês já ouviram essa frase? Mises era um economista, né, um teórico, assim, do neoliberalismo, do liberalismo, né, então muita gente, assim, que é contra o pensamento do Marx, principalmente nas academias, né, no mundo acadêmico brasileiro, que é muito, principalmente nas universidades públicas, né, a maioria dos professores, de forma, na minha opinião, muito hipócrita, se dizem marxistas, né, o cara ganha, sei lá, 15, 20 mil reais por mês, não dá aula para quase ninguém, e fica falando de socialismo e comunismo, né? E toma vinho, come queijo o tempo todo, leva uma vida, assim, burguesa, defendendo o proletariado. Eu acho meio estranho isso. Eu sempre achava, não sei. Vitória, para mim o Marx é mais economista que sociólogo. Não que não exerça a função dos dois. E o Marx, assim, tem umas anedotas ótimas, assim, na vida dele, não sei se vocês acompanham, né, por exemplo, diz que ele era um teórico muito relaxado, né, diz que ele fazia anotações em qualquer lugar, assim, e quem organizava toda essa documentação dele era a esposa dele, né, então ele diz que ele tinha uma caligrafia horrível, por exemplo, eu li em algum lugar que ele fez um teste para trabalhar numa ferrovia, alguma coisa assim, e ele não passou porque ninguém conseguia decifrar a letra dele, né, era um cara, assim, que tinha uma vida pessoal muito desregrada, ele teve um filho ilegítimo com a empregada, né, com a governanta da casa, existem cartas dele, né, entre ele e a mãe dele, onde a mãe dele critica ele, né, fala que ele é muito, um cara desleixado, né, um cara que, ao invés de ficar falando sobre o capital, né, ela dizia na carta, ele deveria se preocupar em ganhar algum capital, né, então tem muitas anedotas, assim, nesse sentido. Isso é histórico, né, a ideia de que quem ajudava muito ele economicamente era o Engels, né, o Engels era um filho de um empresário, né, o Engels era um cara rico, mas era um teórico também ligado ao materialismo histórico, né, juntos eles escreveram lá o Manifesto do Partido Comunista, né, criado lá com aquela frase célebre, né, proletários do mundo univos, né, trabalhadores do mundo univos, vocês já ouviram isso, né? Bom, vamos lá então para assim, para ver o que eu escrevi, né, em relação ao materialismo histórico. Vamos ver se a gente compartilha. Isso está apresentando para todos. Uhum. Bom, né, esse materialismo histórico e dialético, tá? Então, uma terceira vertente seria do Marx, né, surgiu no século XIX, mas só foi admitida nas universidades, na Europa, no século XX, tá? Não sei se vocês sabem, mas o Marx, ele era um cara muito perseguido, assim, por todos os governos, né, dos países por onde ele passava, porque ele tinha uma teoria muito potente que desnudava, né, as contradições do capitalismo, as relações de exploração, né, por exemplo, o Marx é o primeiro a falar em mais-valia, né, então, assim, e a mais-valia é uma forma interessantíssima de você entender por que o patrão, ou o capitalista, né, ele está sempre enriquecendo e o trabalhador nunca enriquece ganhando salário, né, porque através da mais-valia o trabalhador ele ganha sempre o mínimo para sobreviver, para reproduzir as suas forças, né, e o capitalista, através da exploração da mais-valia, ele consegue se apropriar individualmente de um trabalho que é feito de forma coletiva, né? Então, essa é uma das grandes críticas que o Marx fazia aos capitalistas, tá? Então, vamos lá. Uma terceira vertente sociológica surgiu no século XIX, com Karl Marx. Para ele, e aí a grande crítica que ele começa fazendo é em relação aos filósofos, né? Inclusive, ele tem um livro chamado Ideologia Alemã, e ele falava, não, você só consegue entender a realidade se você atentar para as relações reais que as pessoas estabelecem no seu dia a dia, relacionado ao quê? A busca pela sobrevivência. Então, daí a ideia de materialismo, né? Você só consegue entender a sociedade a partir das condições materiais de vida das pessoas.
tudo bem? Então, para ele, é na produção dos bens necessários à sobrevivência que são estabelecidas as relações de dominação entre os grupos, né? Como a gente sabe, no caso dele, da Revolução Industrial, é a exploração dos patrões sobre os empregados, né? Do conflito entre os diferentes interesses, surgem as transformações históricas que geram os novos modos de produção. Então, ele achava que, através do trabalho, né, o trabalho era o motor da história. O processo de produção era o motor da história, tá? Era o que fazia as sociedades se desenvolverem, tá? E se transformarem, portanto, tá? Seguindo. O caráter dialético da realidade está na ideia de que a sociedade não é um todo orgânico e harmonioso, mas sim movida pela superação de antagonismos e contradições. Então, essa ideia ele tirou do Hegel, né? A ideia de tese, antítese e síntese. Então, o que seria esse caráter dialético? Ele fala que a sociedade, né, a existência dos seres humanos, ela nunca é harmoniosa, ela é sempre movida pelos antagonismos. E muitas vezes, aquele que está sendo explorado, assim, subterraneamente, secretamente, ele está se organizando para reverter essa relação de exploração. Então, é a ideia de dialética, né? Então, aplicando lá a relação lá dos trabalhadores do século XIX, os trabalhadores eram explorados. Iam começar a se organizar e iam subverter essa lógica, né? Então, a ideia de tese, que seria a exploração, a antítese, que seria uma revolução, e aí você chegaria num ponto médio, que seria a síntese, tá? Então, quem propunha isso era o Hegel, por exemplo. Então, o Marx era um cara muito influenciado pelo Hegel, embora ele criticasse o Hegel, né, o idealismo do Hegel. Então, por exemplo, o Hegel era um filósofo alemão que falava naquela linha lá dos positivistas, né, daquelas pessoas que acreditavam muito no poder da ciência. O Hegel achava que a sociedade ela ia se transformando através das ideias. E como a Europa era mais desenvolvida em termos relacionados à tecnologia, relacionados à ideia de progresso, portanto, em algum momento, todo o mundo, né, conhecido ia passar por essas fases e ia chegar àquele ponto em que a sociedade industrial europeia se encontrava, né? E o Marx, ele criticava isso, ele falava assim, não adianta você pensar assim, não adianta você tentar explicar a realidade a partir de ideias, a ideia de civilização, e sim ao contrário, a partir das condições reais de vida das pessoas, tá? Então, em muitos lugares você lê assim que, por exemplo, e essa é uma figura de linguagem interessante, assim, uma imagem interessante, afirma-se que o Marx, ele colocou o idealismo do Hegel, que estava de cabeça para baixo, colocou em pé, né? Então, a ideia de que não são as ideias que determinam o material, né? A existência prática das pessoas, e sim o contrário, é a existência prática que determinam as ideias, né? O que mudam as ideias, tá? Então, essa é uma parte importante aí dessa ideia de dialética, né? Do método aí do Marx, tá? Então, o caráter dialético da realidade está na ideia de que a sociedade não é um todo orgânico e harmonioso. Então, isso é uma coisa muito presente na teoria do Marx, né? É ao contrário do Durkheim, né, que prega aquela ideia de que o que interessa é o bom funcionamento da sociedade, ou então do que estava posto no Max Weber, né, a ideia de neutralidade axiológica, ele fala, não, o intelectual ele tem que se envolver com a realidade concreta, ele tem que ajudar a mudar essa realidade concreta. Por isso que o Marx não é um cara que se tornou tão famoso, porque ele não era só um teórico, ele era um homem de ação também, né, ele ajudou a fundar sindicatos, ele ia em porta de fábricas fazer pregações, né, então ele tem caráter aí, tá? Para Marx, a dinâmica social explica-se através das relações de produção. Então, é ele que fala de classes sociais, tá? Ele é o primeiro autor que começa a falar de classes sociais. E para ele, o que são classes sociais? O que determina as classes sociais? O que determina é a posição que o indivíduo se encontra em relação à posse ou não dos meios de produção. Então, na Europa do século XIX, quais eram os meios de produção? Ou seja, quais eram aqueles itens que geravam mais riquezas? Eram as matérias-primas, eram as máquinas e eram as ferramentas, tá? Então, quem tinha esses itens era o capitalista, era o patrão. E, por outro lado, aquele grupo muito maior, inclusive, né, que pelo fato de não ter esses meios de produção, só tinha uma coisa que interessava, né, naquela lógica, que era a sua força de trabalho. Então, essas pessoas formavam um proletariado, tudo bem? Então, define classes sociais a partir da posição ocupada em relação à posse ou não dos meios de produção.
capitalistas e trabalhadores, né, ou proletariado. Afirma que a estrutura, isso é uma outra ideia fundamental no Marx, tá? Afirma que a estrutura, ou seja, a dimensão econômica, que determina a superestrutura, determina as ideias, né? E as ideias seriam a dimensão jurídica, política, ideologia é entendida como visão de mundo, tá? Então, aqui, nessa parte, claramente ele se contrapõe ao pensamento do Hegel. O Hegel não, o Hegel achava que eram as ideias que iam mudar o mundo. O Marx está dizendo o contrário, ele está falando, ó, é a dimensão econômica, é como você vive no dia a dia, através de relações de exploração, como você busca o sustento seu, da sua família, é assim que você vai transformando a sociedade. Então, é a dimensão econômica que determina, né, todas as outras dimensões da sociedade, tá? Assim, as ideias e valores de um período, e essa é uma ideia fundamental também no Marx, né? As ideias e os valores de um período são aqueles postulados e defendidos pelos donos dos meios de produção, tá? Como que é feito isso atualmente, na modernidade, né? Através dos meios de comunicação, tá? É o que o pessoal da escola de Frankfurt afirma o tempo todo, né? Os meios de comunicação, eles estariam a serviço do capitalismo, né? E a partir dessa ideia, eles rebaixam, né, a qualidade da produção artística, eles tornam os meios de comunicação de massa veículos de alienação, de distração das pessoas em relação à realidade concreta, né? Por isso que as pessoas aceitariam o fato de serem exploradas e não reagirem, tá? Então, a ideia de que a ideologia, a visão de mundo de uma sociedade, ela é sempre a visão de mundo que está alinhada aos interesses da classe dominante, economicamente e politicamente, tá? Essa é uma ideia importante. Bom, finalmente, né, portanto, afirma que a legislação estabelecida justifica legalmente a estrutura de produção em todas as sociedades, né? Então, ele recua no tempo e ele vai mostrando que isso vale também para a sociedade feudal, lá na relação, né, entre os senhores feudais e os servos, e também naquelas sociedades escravistas lá da antiguidade, tá? Ele fala, inclusive, que na modernidade o Estado funciona como uma espécie de escritório que cuida dos interesses capitalistas. Olha que coisa forte que o cara falava, né? E, na realidade, a gente sabe que é isso, né? Se você pegar o Estado brasileiro hoje em dia, quem é que determina como que o Estado deve funcionar? É o setor econômico, né? São os grandes banqueiros, é o mercado de capitais, né? São os grandes donos de grandes empresas, né? E a gente sabe que eles financiam, inclusive, as campanhas políticas, né? Então, assim, a ordem jurídica, a ordem econômica, a ordem política, ela é toda favorável às pessoas que dominam os meios de produção. Então, nesse sentido, de fato, o Marx ainda é muito atual, não dá para negar isso, né? Eu acho interessante essa parte. Entretanto, né, em determinadas condições históricas e materiais, a classe dominada toma consciência e, ao fazê-lo, transforma toda a base econômica da sociedade, levando ao surgimento de um novo sistema de relações econômicas e sociais. No caso do Marx, né, ele pregava o quê? E aí eu tirei isso da Sociologia em Movimento, né, segunda edição, 2016, está entre essas páginas, 28 e 30, tá? Então, o que o Marx ele pregava? Que, em algum momento, os trabalhadores iam tomar consciência dessa relação injusta envolvendo patrões e empregados e iam produzir algum tipo de revolução. E essa revolução seria dos próprios trabalhadores, uma revolução proletária. Através dessa revolução proletária, eles continuariam, né, produzindo nas fábricas, e aí o que mudaria? A distribuição desses produtos, né, porque se é uma produção que é feita coletivamente, seria justo, então, de acordo com o Marx, ela ser partilhada coletivamente conforme os interesses, né, e conforme as necessidades das pessoas, e não mais apropriada pelos patrões, né? Então, essa fase, segundo Marx, seria a fase ligada ao socialismo, né? E aí, nesse contexto, você ainda precisaria do Estado, da existência do Estado, mas um Estado comandado pelos trabalhadores. E depois, um ponto ótimo acima disso, né, onde essa ordem seria, assim, em tese tão perfeita, funcionaria tão bem, sem exploração, sem desigualdade, que você chegaria numa sociedade comunista, né? Então, nesse sentido, nunca aconteceu, né? Mas fica aí como esperança, uma espécie de, não sei, se você for um cara ligado ao pensamento de esquerda, você alimenta essa esperança de que algum dia isso vai acontecer, né? Por enquanto não aconteceu, na União Soviética, nos países, na China, né? Em vários outros países, em Cuba, né? No Vietnã,
vários outros países que tentaram essa experiência, o que aconteceu foi meio que degenerou, né, essa ideia, esse desejo do Marx de ver uma sociedade perfeita, né, sem exploração, sem pobreza, sem desigualdade. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Vocês têm posições em relação a isso? Cadê o povo? Eu, assim, não sou muito fã do Marx. Eu li, acho que foi O Capital, na prova de Sociologia. Eu concordo com algumas coisas que ele fala, mas eu acho que elas não funcionam na prática. E como eu falei em umas aulas anteriores, eu acho que ele não teve a oportunidade de terminar os seus trabalhos. Então a gente não tem como saber realmente se as teorias dele funcionam ou não. Então, assim, eu não gosto muito do que ele diz, mas algumas coisas eu acho muito interessantes. Eu também penso assim, né? Essa ideia de mais-valia é fundamental para você entender o desenvolvimento do capitalismo, né? Você entender por que os patrões enriquecem e os trabalhadores não, que os trabalhadores só sobrevivem, né? Então, a ideia da mais-valia. Para quem nunca ouviu falar, a mais-valia ela pode ser absoluta ou pode ser relativa. Então, o que seria a mais-valia absoluta? Você, por exemplo, vamos supor que para quem nunca ouviu falar nisso, tá? Vamos supor que para você conseguir reproduzir as suas forças, ou seja, sobreviver, você tenha que ganhar, sei lá, R$1.000 por mês, trabalhando 8 horas por dia, tá? O que acontece? Você faz isso, só que o patrão, ao invés de colocar você para trabalhar 8 horas por dia, ele coloca você para trabalhar 10 horas por dia. Então, essas 2 horas a mais, todos os dias, é um trabalho que ele não te paga. Então, isso é uma forma de exploração do trabalho. E isso, o Marx foi o primeiro economista a perceber, né? Ele falou em mais-valia, foi o único que falou, né? E ele passou a ser detestado pelos outros economistas, principalmente pelo pensamento liberal, porque ele desvendou uma das lógicas de exploração do capitalismo, que é a mais-valia absoluta. E aí ele falou em mais-valia relativa. O que é isso também? O trabalhador trabalhando durante o mesmo tempo, mas com o implemento de novas tecnologias, fazem com que esse trabalhador ele seja muito mais produtivo, ele consiga produzir muito mais durante o mesmo tempo. Só que o salário dele não aumenta. Então, ele passou a ser mais produtivo, ele está dando mais lucro para o patrão, só que ele continua ganhando a mesma coisa. Então, essa ideia de mais-valia, quem colocou foi o Marx, e é uma coisa inegável, né? Coisa que os pensadores liberais, né, os economistas liberais, jamais citavam. Ou a ideia também, outra coisa importantíssima no Marx, né, que ele mostrou que incomodou muito na época dele, esse processo de acumulação primitiva do capital, né? Porque o pensamento liberal, esse pensamento meritocrata, ele parte sempre da ideia de que as pessoas, a partir das suas capacidades, da sua inteligência, do seu esforço, podem, né, transformar a sua condição, podem galgar postos na sociedade, podem enriquecer, né? E ele falou assim, mas no começo do capitalismo, as pessoas não tinham todas as mesmas condições. Então, ele fala assim, aqueles primeiros lá que conseguiram juntar os meios de produção, são pessoas que em fases anteriores exploravam outros grupos, né, através da acumulação primitiva do capital. Então, assim, os economistas liberais, eles deixam passar isso, passam de batido isso daí, eles não se atentam para esses detalhes, né, dando sempre aquela ideia de que a mão invisível do mercado, o mérito das pessoas, o esforço das pessoas é que faz as pessoas progredirem na vida. E não é verdade, porque algumas pessoas tiveram melhores condições. Se você trouxer para a realidade atualmente, quando a gente discute política de cotas, né, e discute as diferenças na sociedade, tem muita gente que não gosta do pensamento ligado ao materialismo histórico, que vem com essa ideia de que não, é tudo uma questão de esforço pessoal, né? Mas aí a gente pode questionar, será que realmente as pessoas tiveram as mesmas condições? Pensa nos vestibulares, quem estuda em escola pública e quem vem de escola particular, eles vão disputar as mesmas vagas, vão estar juntos em algum momento nas mesmas salas, nos mesmos dias, mas eles tiveram as mesmas condições de acesso à educação? A gente sabe que não, né? Então, quer dizer, tem algumas coisas, assim, no Marx, assim, que são inegáveis, né, que você tem que entender, tem que procurar entender e tem que procurar valorizar.
Agora, não dá para fazer uma transposição direta, né? Como eu falei no começo, pegar aquelas teorias do século XIX, tentar aplicar isso no século XXI, porque muita coisa já mudou, né? E aonde foi tentado aí essa sociedade proposta pelo Marx, por enquanto não deu certo. E aí, como a gente fala, né, as pessoas que ainda acreditam nisso, elas falam assim, ó, o princípio é muito bom, a questão é que foi deturpado, né? Você criou elites políticas que se encastelaram no poder, cheio de privilégios, né? Aconteceu na União Soviética, em Cuba, em qualquer país que tentou esse regime, né, ligado à ideia de coletivização dos meios de produção, não deu certo ainda, né? Mas permanece como ideal. E aí vai das pessoas, né? O que as pessoas pensam, né? Mas não é também como se a pessoa tenha cota para entrar na faculdade, Emily Vitória. E não é também como se a pessoa que tem a cota para entrar na faculdade não tenha estudado o suficiente. A maioria das pessoas pensa que a cota é um tapa nas costas e uma desculpinha para tirar a vaga de ano. Não é, né? A gente sabe disso, né? Sejam as cotas raciais, sejam as cotas econômicas, diz respeito, assim, à nossa histórica desigualdade, né? De oportunidades, né? Então, assim, em relação aos negros, as cotas raciais para negros e indígenas, o Brasil tem uma dívida histórica com essas pessoas, né? Não é mais do que obrigação, isso aí é o mínimo que pode se fazer, né? O que a gente não pode pretender é achar que as cotas, só você atuar com cotas, você vai resolver o problema, né? Nesse meio tempo, a educação fundamental, a educação básica tem que melhorar para todos, né? Para que um dia as pessoas não precisem mais de cotas, né? Mas, assim, eu acho que mais do que justificado, muito importante existirem cotas, né? E é uma tendência, não tem como, né? Vocês percebem aí que nos grandes vestibulares, nas grandes universidades, atualmente, até na USP, né, 50% das vagas, pelo menos, ela é ocupada por alunos advindos de escola pública, o sistema de cotas, né, cotas raciais, ou então alguma coisa relacionada à questão socioeconômica. É uma tendência, veio para ficar, e isso é muito bom, né? Muita gente elitista falava no começo, há umas 2 décadas atrás, não sei se vocês acompanham as discussões, que supostamente as cotas, elas rebaixariam o nível da produção acadêmica, né? Cairia a qualidade, porque são pessoas, assim, com menos conhecimento acumulado, e, na verdade, as pesquisas mostram que não, né? Muito pelo contrário, essas pessoas agarram essa oportunidade com unhas e dentes, e, através do esforço, elas conseguem compensar essa defasagem de aprendizagem, né? Então, são as pessoas que produzem muito nas universidades, são pessoas muito esclarecidas e que crescem muito no ambiente universitário, né? Então, assim, caiu esse mito, né, de que supostamente a qualidade do ensino público cairia porque essas pessoas não teriam condições de acompanhar. Não é verdade, né? E é muito interessante, porque nisso a sociedade, né, as classes populares tendo acesso, elas vão se empoderando, né? E isso é importante demais. Sejam as mulheres, sejam os negros, sejam os indígenas, o pessoal ligado ao movimento LGBT, né? Todos, tudo muito válido. Algo mais, rapaziada, que vocês queriam colocar? Mais alguma coisa? Sim, não? Muito pelo contrário. Bom, hoje acho que vai dar para respeitar o horário lá, que eu não tinha nem me ligado, né? Que vai até às 8h10 essa aula, é isso? Nossa, uma vez conheci uma moça que veio da periferia de São Paulo, passou na USP através de cursinho popular e apostilas antigas. A vida dela não era fácil, mas ela conseguiu entrar na USP e passou em Harvard por fazer... você vê, né? Então, assim, existe isso, né? O que, assim, é lógico que são, assim, exemplos extremos, né? Mas não são exemplos isolados, né? São inspiradoras demais, né? A gente percebe isso. Então, assim, por mais que haja um pensamento conservador, um pensamento elitista, essas mudanças vieram para ficar, né? Mulheres, negros, homossexuais, as pessoas de periferia, elas estão ocupando espaço na sociedade. E isso que é interessante, quando a gente estuda movimentos sociais, né, que é algo que tem a ver com o 3º ano, e a gente está vendo, inclusive agora na Escola Movimentos Sociais, a gente percebe, assim, que aqueles movimentos sociais históricos, por exemplo, o movimento operário, o movimento sindical, não é que eles deixaram de existir, eles têm importância na sociedade hoje em dia, mas, assim, surgiram outros atores sociais
que através de lutas localizadas, a partir das características físicas, né, no caso negros e mulheres, ou através de orientações sexuais, no caso do pessoal do movimento LGBT, são atores, assim, muito atuantes na sociedade, né, estão revolucionando, eles estão na proa, né, estão no protagonismo dos movimentos sociais atualmente. Infelizmente, eu falei para vocês, a gente está vendo nos segundos anos os métodos de produção, né, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Volvismo, e essas novas tecnologias, né, têm transformado as formas de produção e têm tornado, assim, a mão de obra humana cada vez, está prescindindo cada vez mais dessa mão de obra, né, então cada vez é menos necessário trabalhadores para o processo produtivo. Então isso tem enfraquecido o movimento operário e o movimento sindical. Vocês percebem isso, né? E isso faz com que haja mudanças nas leis trabalhistas. Então, assim, hoje em dia é muito difícil os sindicatos e o movimento operário, que são todos baseados no materialismo histórico, nas ideias de Marx, por exemplo, né, terem algum protagonismo. Hoje em dia, a atuação deles é mais no sentido, assim, de defender as vagas que existem ainda. Não sei se vocês percebem, hoje em dia o movimento operário, o movimento sindical, os caras não fazem greve mais hoje em dia por melhoria de condições de trabalho, ou então por aumento de salário. E sim, eles fazem movimentações para garantir aqueles empregos que ainda existem. Eles têm toda uma postura defensiva hoje em dia, não sei se vocês percebem. Quando grandes fábricas, né, grandes indústrias anunciam que vão deixar o Brasil, você vê, o sindicato tenta impedir isso. Né? Por quê? Porque, assim, não tem espaço de atuação mais para os caras, né? O mundo do trabalho se revolucionou de tal forma que o operariado, através da substituição, né, do trabalho humano por máquinas, o movimento operário, o movimento sindical se enfraqueceu muito. Então, quem é que está hoje em dia, quem é que é protagonista, né? Quem está na proa dos movimentos sociais? Justamente são os movimentos identitários, né? Movimento ecologia, movimento LGBT, movimento feminista, movimento negro, né, são as pessoas que estão revolucionando a sociedade, aí, né, e vieram para ficar. E como a gente está falando de universidade, na universidade essas pessoas se empoderam muito. É impressionante, assim, mulheres, negros, indígenas, gays, sabe, assim, é um pessoal que cresce, porque a universidade, ela te oferece essa possibilidade, né, porque é um espaço amplo de discussão de ideias, onde você tem um lugar de fala, né, essa é uma expressão muito cara a essas pessoas hoje em dia, eu estou ocupando meu lugar de fala, né, enquanto mulher, enquanto negro, enquanto indígena, enquanto homossexual, e isso é muito positivo, né. Então, assim, por isso que eu acho legal, eu acho muito inspirador, assim, como foi falado pela Vitória, esses exemplos, e inspiram vocês a estarem lá dentro, né? E a hora que vocês estiverem lá, vai ser maravilhoso, vocês vão curtir muito, assim, eu sempre falo isso para os estudantes, né? Ninguém sai indiferente de uma graduação. Você entra de um jeito, você sai de outro. Mexe com a sua cabeça. Garanto para vocês. E não precisa ser necessariamente um curso da área de humanas, não, tá? É que humanas é muito, nossa, humanas é muito poderoso, mexe muito com a sua cabeça, sabe? Te transforma. Mas em outras áreas também, tá? Então vale a pena, assim. Eu acho muito legal o esforço de vocês de estarem, né, lutando por fazer uma faculdade, de preferência pública, né? Porque as faculdades particulares, assim, não desmerecendo, elas só têm ensino, né? Elas não têm pesquisa, elas não têm extensão, né? É muito limitado. Você sai só com um diploma mesmo, e você tem que ser muito diferente, você tem que se desdobrar muito para realmente crescer numa universidade particular, né? Mas na universidade pública, não. A universidade pública é um campo fértil, assim, para você mudar a sua vida, mudar a sua visão de mundo, mudar tudo, é impressionante. Eu acho que vale a pena. Algo mais, rapaziada, que vocês queiram falar? Mais alguma observação? 8:02, tem mais algum tempinho ainda? O que mais? Mais alguma dúvida em relação a isso, tá? Então, assim, deixando claro, tá? Então, assim, no que diz respeito, assim, a esse início da sociologia, eu acho que o fundamental foi dito, tá? Espero que vocês tenham entendido, espero, sinceramente, né? Esses são os três grandes autores, aquelas ideias fundamentais lá ligadas, assim, ao surgimento da sociologia, isso é importante, a ideia dessa diferença entre conhecimento do senso comum e conhecimento científico, né, fazendo as devidas críticas a essa certa arrogância do conhecimento científico, né, mas ainda é válido, porque a gente vive numa sociedade baseada em conhecimento,
conhecimento tecnológico sustenta nisso, é assim que ela se desenvolve, né? Existem críticas, é lógico, a gente sabe, existem os autores pós-modernos que falam que a ciência, ela perdeu a capacidade de gerar narrativas, né, de gerar conhecimento útil para a sociedade. Os autores ligados à escola de Frankfurt, né, eles falam que a ciência, quando ela surgiu, lá no contexto do iluminismo, ela tinha um potencial de emancipação da humanidade muito grande. O problema é que essa ciência foi instrumentalizada em função dos interesses capitalistas, né? Então, para gerar lucro para uma minoria. Mas não deixa de ser conhecimento, não deixa de ser ciência, né? Não deixa de ter sua utilidade. Então, aí vai da experiência das pessoas, o que as pessoas pensam em relação a isso, né? E eu falei para vocês já, pessoalmente, assim, eu gosto muito ainda de sociologia, mas eu descobri, assim, que as artes são mais poderosas, assim, para afetar as pessoas, para mexer, né, com as pessoas, para fazer as pessoas pensarem, né? Cinema, principalmente, assim, né, eu acho uma coisa, assim, impressionante, né? Música, cinema, literatura, né? E são formas válidas de conhecimento também, né? Não é só o conhecimento científico. Está instrumentalizado? Tá, né? Mas na área de ciências humanas, não, por exemplo. Então, se você fizer ciências humanas, ao invés de aprender coisas que vão colaborar para o desenvolvimento do capitalismo, você vai fazer ciências humanas para criticar esse desenvolvimento, criticar as contradições, né? De uma forma conceitualmente sustentada, teoricamente balizada. Alguma coisa nesse sentido. Algo mais? Sim? Não? Tá? Eu vou procurar postar, então, alguma coisa lá no Classroom, esse PowerPoint, né, minimamente, para vocês terem uma referência, e vou procurar por algumas atividades, né, alguns testes que caem em vestibulares, principalmente do Enem, para vocês verem como que aparecem esses caras, né, que aparece do Max Weber e como que aparece do Marx, para vocês terem uma noção. Tudo bem, pessoal? Mais alguma coisa? Cadê o povo? Cadê a Laisa? A Laisa tá por aí? Não, belezinha. A Laisa, o pai dela, assiste a aula também, o Girlando. Girlando, gente boa. Tá aí. E o seu pai? Tá aí, menina? Deve estar, né? Diz que ele é fã das aulas de português, ele gosta muito. Tá fazendo janta? Esse é o meu patrão. O pai da Laís é um cara muito especial, assim, um cara que eu gosto muito. Ele vem muito aqui em casa. Quer dizer, muito não, né? Ele vem de sábado aqui. Minha esposa mexe com essa coisa de estética e tal. E ele vem aqui, é uma figura. Grande Girlando. Beleza, então, pessoal. Boa noite. Obrigado por terem acompanhado a aula aí, tá? Se vocês não têm mais dúvida, eu vou ficando por aqui. Acho que o Gabriel já está chegando por aí, né? Como que funciona? Eu mantenho aqui ou eu posso fechar e aí o Gabriel entra? Como que funciona? Só tem uma substituição ou eu fecho? Como que é? Vocês viram que eu não manjo nada de tecnologia, né? Vocês podem me orientar nesse sentido? Tem que parar a gravação. Oh, isso é uma coisa importante. Só parar a Obrigado. gravação, professor, Ah, e o próximo professor que entrar, ele liga de novo. tá bom, então. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Não? Tá tranquilo? Valeu, gente. Obrigado pela atenção, viu? Até mais. Boa noite. Interromper a gravação.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Desculpa o atraso, o professor Júlio já saiu? Tudo bem também. Eu vou encerrar a gravação que ele não encerrou, tá? Rapidinho.